Sejam bem-vindos ao Cinecultura, o espaço onde mergulhamos nas histórias mais fascinantes do mundo do cinema, explorando a vida e a arte dos grandes ícones da sétima arte. Hoje, o Cinecultura apresenta as camadas que compõem a figura emblemática de Charles Bronson, conhecido por seus papéis intensos e sua presença marcante em tela. Além de descobrir curiosidades sobre sua vida pessoal, como sua relação com a família e seu legado artístico, vamos entender como esse gigante do cinema moldou sua carreira e construiu um patrimônio impressionante através de escolhas inteligentes. Junte-se a nós nesta jornada pelo universo de Bronson, onde revelaremos que por trás do homem durão da tela havia uma complexidade e uma humanidade que definiram sua inesquecível trajetória. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos, onde a cultura e a paixão pelo cinema se encontram. Percebo que seus anos foram desafiadores. Aprendi muito sobre sua jornada e há marcas ou feridas que você carrega como resultado dessas experiências, como mencionam. Contudo, essas marcas não são os únicos indicadores de uma vida árdua. A figura de Charles Bronson, frequentemente vista como o epítome do homem indestrutível no cinema, esconde camadas complexas e verdades impactantes, agora reveladas por sua filha, elucidando conjecturas de longa data. Renomado por seus papéis como indivíduos estoicos e inabaláveis, a persona pública de Bronson suscitou interpretações de que ele poderia ser distante, arrogante ou mesmo inclinado à violência. No entanto, pairava um rumor persistente e controverso sobre sua vida pessoal, que permaneceu envolto em mistério até os recentes esclarecimentos trazidos à luz por sua descendente. Acompanhe-nos enquanto desvelamos a verdadeira essência de Charles Bronson, corroborada por declarações de sua filha. Para compreender plenamente as revelações, é essencial traçar o percurso de vida de Bronson desde seus primórdios. Sua história começa sob circunstâncias desafiadoras em Scooptown, um setor de Ironfeld, na Pensilvânia, um núcleo de mineração de carvão onde nasceu em 3 de novembro de 1921. Originalmente batizado como Charles Binsky, ele era o 11º filho em uma prole de 15, frutos do lar de imigrantes lituanos. O falecimento de seu pai, quando Charles tinha somente 10 anos, atribuído a enfermidades pulmonares adquiridas nas minas de carvão, lançou a família em uma existência marcada por adversidades e escassas condições de vida. A jornada de Bronson, desde esses primórdios difíceis até sua ascensão como um ícone cinematográfico, reflete uma saga de resiliência e transformação, moldando o homem e o mito que ele se tornou. Charles Bronson é amplamente reconhecido por seus papéis icônicos no cinema, onde geralmente interpretava figuras de forte caráter e determinação inabalável. Essa imagem pública de homem inquebrantável contribuiu para a construção de uma aura ao redor de Bronson, muitas vezes interpretada como um sinal de arrogância ou mesmo de propensão à violência. No entanto, a narrativa em torno de sua personalidade complexa é bem mais matizada, com aspectos que muitos fãs e observadores podem não conhecer. Recentemente, detalhes surpreendentes vieram à luz, trazendo uma nova perspectiva sobre a vida de Bronson, cortesia de revelações feitas por sua filha. Essas revelações nos ajudam a compreender melhor as camadas e as contradições que definiam o homem por trás dos personagens imponentes que ele tão habilmente retratava na tela. Para apreciar plenamente a profundidade e a complexidade de Charles Bronson, é essencial retroceder e examinar suas origens e as adversidades enfrentadas em seus anos formativos. Bronson não teve um caminho fácil, enfrentando uma série de desafios que moldaram profundamente sua personalidade e sua abordagem à vida e à carreira. Essas experiências iniciais, marcadas por lutas e obstáculos, foram fundamentais na forja do caráter e da resiliência que ele viria a exibir tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Ao desvendar a verdadeira história de Charles Bronson, com o auxílio de declarações de sua própria filha, ganhamos uma visão íntima do homem por trás do mito. Essa jornada reveladora não apenas esclarece mal-entendidos comuns sobre sua persona, mas também nos oferece uma visão mais completa e humana de um dos atores mais emblemáticos de sua geração. Em 1943, Charles Bronson foi convocado para servir no exército durante um período turbulento da história.
Ao longo dos anos, surgiram histórias que o retratavam como um atirador de cauda durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, uma investigação mais aprofundada por um jornalista diligente revelou que Bronson, na realidade, recebeu treinamento de atirador no Arizona e passou a maior parte de seu tempo militar dirigindo um caminhão de suprimentos. Após o término do conflito, Bronson não se restringiu a uma única ocupação. Ele experimentou uma variedade de trabalhos, desde assentar tijolos até trabalhar como cozinheiro em uma lanchonete, onde virava hambúrgueres. Ele até se aventurou na agricultura, colhendo cebolas em Nova York. Posteriormente, sua jornada o levou a Atlantic City, onde ele alugava cadeiras de praia aos visitantes do calçadão. Foi lá que o destino de Bronson tomou um novo rumo. Ele conheceu um grupo de atores de Filadélfia que estavam de férias e aproveitou a oportunidade para exibir seu talento na pintura, especificamente em cenários de palco. Seu trabalho não só impressionou o grupo, mas também abriu as portas para sua carreira no entretenimento. Eles o contrataram para trabalhar nos cenários e, eventualmente, deram-lhe a chance de explorar seu potencial como ator. Bronson, inicialmente atraído pelo mundo da pintura de cenários, descobriu uma paixão ainda maior pela atuação. Em 1949, decidiu buscar seriamente essa nova paixão e mudou-se para a Califórnia. Lá, ingressou no Pasadena Playhouse, um renomado centro de formação teatral, com o objetivo de aprimorar suas habilidades de atuação. Nesse ambiente criativo, com 27 anos, ele conheceu Harriet Tendler, uma jovem aspirante à atriz de 18 anos. O encontro desencadeou um romance que culminou em casamento ainda naquele ano. À medida que avançava em sua carreira, Bronson começou a obter pequenos papéis em diversas produções cinematográficas. Ele interpretava uma gama variada de personagens, desde indivíduos robustos e construtores até lutadores agressivos, estabelecendo sua presença no cinema. Bronson reconhecia com um toque de humor que não se encaixava no estereótipo do galã tradicional, semelhante a Cary Grant. Ele até brincava que sua voz, nos primeiros dias em Hollywood, fazia com que se assemelhasse mais a um trabalhador de pedreira do que ao protótipo clássico de um galã de cinema. Inicialmente, Charles Bronson não era um nome amplamente reconhecido no cenário cinematográfico. Ele aparecia em filmes, porém, raramente como protagonista. Sob o nome Charles Binsky, ele não capturou os holofotes até 1954, quando atuou em Batida de Tambor, ao lado de Alan Ladd. Foi nesse momento que adotou o nome Charles Bronson, uma mudança motivada pelo clima de medo do comunismo, impulsionado pelo senador Joseph R. McCarthy. Em um período onde sobrenomes de origem russa podiam gerar desconfiança, Bronson escolheu um novo sobrenome que marcaria sua identidade no cinema. Mesmo com a mudança de nome, Bronson não saltou imediatamente para o estrelato. Um de seus primeiros filmes significativos foi Machine Gun Kelly, realizado com recursos limitados em apenas 8 dias, em 1958. Esse papel, no entanto, chamou a atenção de Alain Delon, um renomado ator francês, que ficou impressionado com o desempenho de Bronson e o convidou para trabalhar na França. Em solo francês, Bronson atuou em Adieu l'ami, alcançando grande sucesso e consolidando sua fama na Europa. Antes de mergulharmos nas revelações recentes feitas por sua filha, vale destacar um dos papéis mais emblemáticos de Bronson, que refletia aspectos de sua própria jornada de vida, demonstrando como suas experiências pessoais influenciavam sua arte no cinema. Em 1963, Charles Bronson assumiu o papel do tenente de Wu Danny Tunnel King Velinsky, no aclamado filme Fugindo do Inferno. A personagem de Bronson era conhecida por sua habilidade em escavar túneis, uma habilidade crucial para escapar de campos de prisioneiros de guerra. Apesar de sua luta pessoal com a claustrofobia, essa característica do personagem ressoava profundamente com Bronson, dado seu histórico pessoal. Tendo servido no exército durante a Segunda Guerra Mundial e trabalhado em minas de carvão durante a infância, Bronson tinha uma compreensão íntima do que significava sentir-se aprisionado, física e emocionalmente, em espaços confinados. A vida de Bronson, marcada por desafios tanto em ambientes profissionais quanto pessoais,
certamente influenciou sua atuação em cenas que exigiam confinamento em espaços restritos, como as cenas de túneis em Fugindo do Inferno. Essas experiências passadas, sem dúvida, adicionaram uma camada de autenticidade e profundidade emocional à sua performance. Durante as filmagens desse mesmo filme, um novo capítulo se desenrolou na vida pessoal de Bronson. Ele conheceu e se encantou por Jill Ireland, uma talentosa atriz que, na época, era casada com David McCallum. O interesse de Bronson por Ireland não era superficial. Ele chegou a fazer uma observação jocosa a McCallum sobre casar-se com sua esposa, um comentário que, com o tempo, revelou-se premonitório, já que Bronson e Ireland mais tarde se uniram em matrimônio. Essa conexão não apenas marcou uma virada significativa na vida amorosa de Bronson, mas também demonstrou a interseção entre sua carreira e sua vida pessoal, destacando a complexidade e a profundidade do ator por trás dos personagens icônicos que ele retratava na tela. Durante esse período tumultuado e emocionante, Charles Bronson encontrou amor e parceria em Jill Ireland, enquanto seu primeiro casamento com Harriet Tendler chegava ao fim, culminando em divórcio em 1965. Quando Bronson e Ireland oficializaram sua união em 1968, ele já era uma figura conhecida no cenário cinematográfico, embora nem todos os seus filmes fossem aclamados pela crítica. Apesar da variabilidade na qualidade dos roteiros, havia um consenso geral de que Bronson entregava performances sólidas, comprometendo-se totalmente com cada personagem que interpretava. Bronson desfrutava de uma popularidade particularmente fervorosa em países como Japão, França e Itália, onde seus fãs demonstravam um entusiasmo excepcional por seus filmes. Na Itália, ele era carinhosamente apelidado de Il Bruto, que se traduz como o feio, um testemunho de sua persona cinematográfica dura e implacável, em vez de uma referência ao seu apelo físico. Jill Ireland, por sua vez, estava profundamente atraída pela combinação única de sensibilidade e força que Bronson exibia. Para ela, havia uma qualidade magnética em sua complexidade, uma mistura de dureza com uma subcamada de ternura que transcendia sua imagem pública de homem duro. Esse caráter multifacetado de Bronson não apenas o tornou um ícone na indústria cinematográfica, mas também forjou laços profundos e pessoais com aqueles que o conheciam intimamente, destacando a distância entre o homem e o mito. Charles Bronson era conhecido não apenas por seus papéis intensos e impetuosos no cinema, mas também por uma certa aura de tenacidade que o acompanhava fora das telas. Era como se as marcas em seu rosto narrassem histórias de adversidades e conflitos. Desde jovem, ele foi associado a episódios de confrontos físicos, incluindo ameaças e até um incidente em que supostamente fraturou o braço de um sargento durante uma altercação. Em um episódio particular com um diretor, Bronson demonstrou sua intensidade de forma tão avassaladora que deixou o diretor lutando para recuperar o fôlego, uma demonstração de sua natureza intransigente e vigorosa. Essa reputação de homem indomável não se limitava aos círculos internos de Hollywood. Ela se espalhava pelo público e pela mídia, consolidando a persona de Bronson como um indivíduo com quem não se deveria provocar. Essa imagem foi tão impactante que, em 1987, Michael Gordon Peterson, que mais tarde se tornaria conhecido como um dos mais infames prisioneiros da Grã-Bretanha, adotou o nome Charles Bronson como seu próprio pseudônimo. Essa escolha não foi trivial. Ela refletia o peso e a gravidade associados à persona de Bronson até aquele momento. A reputação de Bronson atingiu um ponto em que a revista Esquire destacou uma citação sua, na qual ele afirmava que enfrentaria qualquer um que ameaçasse sua família, gerando uma grande repercussão. Esse comentário capturou tanto a atenção que até Johnny Carson, o renomado apresentador de televisão, sentiu-se compelido a abordar o assunto em uma entrevista com Bronson, ilustrando o fascínio e a curiosidade que sua figura imponente despertava no público e na mídia. Sua relação com a mídia e a crítica cinematográfica era complexa. Ele considerava as perguntas dos jornalistas excessivamente intrusivas e tinha uma visão cética sobre os críticos de cinema, questionando a validade de suas avaliações, especialmente porque eles não pagavam pelos ingressos dos filmes que julgavam. Durante uma entrevista com Roger Ebert, um renomado crítico de cinema,
Foi observada uma intensidade no olhar de Bronson, sugerindo uma predisposição para a violência quando confrontado com situações ou pessoas que o desagradassem. Essa característica ressaltava a aura de homem intransigente que Bronson carregava. Bronson também era conhecido por não reter suas opiniões, como demonstrado em seu relacionamento com Nicholas Gastner, diretor com quem teve desentendimentos. Bronson não hesitava em expressar suas críticas, chegando a fazer comentários jocosos sobre a possibilidade de confronto físico com Gastner. Sua esposa, Jill Ireland, conhecia bem seu temperamento ardente e chegou a comentar sobre isso com um tom de humor durante uma aparição em um programa de televisão, evidenciando como aspectos da personalidade de Bronson permeavam não apenas sua vida profissional, mas também a pessoal, sendo reconhecidos e até mesmo aceitos por aqueles mais próximos a ele. Charles Bronson era abertamente crítico quanto às interações com alguns diretores, descrevendo-os frequentemente como complicados devido às peculiaridades que ele associava às excentricidades de Hollywood. Era bem conhecido no meio cinematográfico que Bronson podia se exaltar durante as filmagens, e muitos diretores que trabalharam com ele tinham histórias curiosas ou divertidas para contar sobre suas experiências com o ator. Por exemplo, Don Siegel, diretor de Telephone, compartilhou uma anedota em que Lee Remick expressou receio de tocar o rosto de Bronson em uma cena, temendo que ele pudesse reagir agressivamente. Em outra ocasião, durante as gravações de Hard Times, sob a direção de Walter Hill, Bronson entregou uma atuação memorável como um lutador durante a era da Grande Depressão, contracenando com Jill Ireland, sua esposa. Hill notou a condição física notável de Bronson, apesar dos efeitos de seu hábito de fumar, e mencionou um desacordo sobre como as cenas de Ireland deveriam ser editadas, um conflito que, eventualmente, foi resolvido, demonstrando a dinâmica oscilante entre Bronson e os cineastas. Sean Penn, ao dirigir Bronson em The Indian Runner, teve uma visão direta das convicções do ator sobre a representação de seu personagem. Bronson era avesso à ideia de seu personagem morrer em cena, preocupado com a possibilidade de desapontar seus admiradores na Itália. Um incidente semelhante ocorreu com Billy Crystal, que, após enviar o roteiro de City Slickers para Bronson, recebeu uma ligação fervorosa do ator, que se opôs à ideia de seu personagem morrer, reforçando a percepção de que, nos filmes, Charles Bronson é imortal, ecoando o espírito indomável de seus personagens na série Death Wish. Death Wish, ou Desejo de Matar, gerou bastante controvérsia, especialmente com a escolha de Charles Bronson para o papel principal, algo que o diretor Michael Winner defendia veementemente. Winner estava convencido de que a intensidade natural de Bronson seria ideal para encarnar o personagem central, Paul Kersey, um homem comum transformado em vigilante pela brutalidade sofrida por sua família. No enredo, Kersey é um arquiteto pacato que, após uma tragédia pessoal, assume o papel de justiceiro, patrulhando as ruas com uma arma em mãos, determinado a confrontar os criminosos diretamente. Curiosamente, um dos delinquentes no filme foi interpretado por um então jovem Jeff Goldblum, em um dos seus primeiros papéis no cinema. Vários atores renomados, como Clint Eastwood, Frank Sinatra e Henry Fonda, foram considerados para o papel de Kersey antes de Bronson. Fonda, por exemplo, recusou o papel, criticando o roteiro como repulsivo. Porém, quando a oportunidade chegou até Bronson, ele não hesitou. Conhecido por sua persona de homem implacável, Bronson supostamente expressou seu entusiasmo pelo papel de uma maneira que refletia sua abordagem direta e sem rodeios, dizendo algo na linha de que estaria disposto a participar, não apenas no filme, mas na própria ação de enfrentar transgressores nas ruas, ilustrando seu alinhamento com o espírito de justiça vigilante do personagem. Seu agente, Paul Conner, estava preocupado com as implicações morais e a possível interpretação errônea da narrativa, expressando receio de que o filme pudesse ser visto como uma apologia à vingança individualista. Apesar dessas advertências, Bronson se manteve firme em sua decisão de participar do projeto. Ele interpretou a história não como um incentivo à vingança, mas como um alerta sobre seus perigos. Bronson sustentava a convicção de que a retaliação não era a solução, ecoando o adágio de que a vingança é um ciclo destrutivo que pode cegar a humanidade.
Lançado em 24 de julho de 1974, Desejo de Matar teve um orçamento de 3,7 milhões de dólares e alcançou um sucesso considerável nas bilheterias, arrecadando 22 milhões de dólares. A saga de Desejo de Matar teve sua origem em uma obra literária de 1972, criada pelo escritor Brian Garfield. Quando soube da escalação de Charles Bronson para interpretar o protagonista, Paul Kersey, Garfield tinha suas reservas. Ele acreditava que a presença de Bronson no filme dava imediatamente uma indicação de que o personagem assumiria uma postura violenta. Originalmente, Garfield esperava que Sidney Lumet dirigisse a adaptação, com Jack Lemmon no papel principal, uma escolha que certamente teria conferido um tom diferente ao filme. Por sua vez, Michael Winner, o diretor que acabou assumindo o projeto, teve uma visão bem crítica em relação ao livro de Garfield, chegando a comentar de forma sarcástica sobre suas vendas e questionando a natureza da história. Winner via o enredo de Desejo de Matar de uma maneira pragmática, enxergando-o como a narrativa de um homem que toma a justiça em suas próprias mãos, diferentemente do conto moral que Garfield pretendia. O sucesso do primeiro filme de Desejo de Matar gerou uma franquia, levando Bronson a reprisar seu papel como Kersey em mais 4 sequências, lançadas em 1982, 1985, 1987 e 1994. Essa série de filmes consolidou ainda mais a imagem de Bronson como um ícone do cinema de ação, apesar das divergências criativas entre as intenções originais do autor e a interpretação final na tela. Além das críticas literárias, a franquia Desejo de Matar encontrou-se envolvida em controvérsias sociais. Um exemplo marcante foi o caso de Bernhard Goetz, em 1984. Um homem que atirou em 4 jovens afro-americanos em um trem de Nova York, sendo posteriormente apelidado pela mídia como o Vigilante do Metrô. Esse incidente real reacendeu debates sobre justiça com as próprias mãos e a influência da mídia e do cinema nesses comportamentos. Quando questionado sobre o caso Goetz, Michael Winner, diretor do filme, fez um comentário que muitos consideraram insensível e inadequado. Ele brincou sobre o momento do incidente, relacionando-o ao lançamento de um dos filmes da série Desejo de Matar, uma observação que não foi bem recebida pelo público e pela crítica, refletindo a complexidade e as repercussões que essas obras cinematográficas podem gerar na sociedade. Em uma reviravolta curiosa, durante um comício em 2015, Donald Trump, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos, fez referência à franquia Desejo de Matar. Ele mencionou ter uma licença para portar armas e insinuou que usaria essa prerrogativa em caso de ameaça, o que provocou reações entusiasmadas da plateia, que começou a invocar o nome de Charles Bronson. Trump ainda comentou sobre a inviabilidade de produzir um filme como Desejo de Matar nos dias atuais, citando questões de correção política. Esse episódio ilustra como a influência do filme se estendeu para além do cinema, permeando a cultura popular e a política. Após a longa jornada vivendo o vigilante Paul Kersey em 5 edições de Desejo de Matar, Charles Bronson se aposentou do papel em 1994. No entanto, sua carreira não terminou com a série de filmes. Bronson continuou atuando, principalmente em produções para televisão, como a série Uma Família de Policiais, mostrando que, mesmo afastado das tramas de vigilante, ele ainda tinha muito a contribuir para o mundo do entretenimento. Em 1990, a vida de Bronson e a luta de sua esposa, Jill Ireland, contra o câncer, foram retratadas em um filme biográfico. Jill Clayburgh assumiu o papel de Ireland, enquanto Lance Henriksen representou Bronson. Enquanto muitos poderiam ver isso como uma homenagem, Bronson não ficou satisfeito com a produção e considerou a possibilidade de ação legal contra os criadores do filme. A postura inabalável de Bronson diante dessa representação cinematográfica de sua vida pessoal ecoava a firmeza de seus personagens na tela. Quanto à sua imagem pública, Bronson às vezes embelezava a história sobre seu passado, sugerindo uma inclinação para a violência que era mais ficção do que fato. Ele narrava episódios de confrontos e habilidades com facas, mas parece que essas histórias eram amplificações da realidade, destinadas a fortalecer sua persona lendária.
Apesar das histórias coloridas, aqueles que o conheciam pessoalmente afirmavam que Bronson não se assemelhava aos personagens violentos que retratava no cinema, indicando que sua verdadeira natureza era significativamente mais suave do que sua persona na tela sugeria. Charles Bronson era frequentemente percebido como alguém arrogante, muito por conta de certos comportamentos, como sua relutância em apertar mãos. Embora alguns interpretassem isso como um sinal de soberba, a realidade revelava uma motivação distinta: o medo de contrair doenças. Bronson tomava essa precaução para evitar germes, o que levou algumas pessoas a especularem sobre um possível transtorno obsessivo-compulsivo, embora isso nunca tenha sido confirmado. Além de seu cuidado com a higiene, Bronson tinha um temor profundo relacionado ao fogo, que afetava diretamente suas escolhas de vida e trabalho. Durante as filmagens de Desejo de Matar, por exemplo, ele insistia em se hospedar em hotéis onde os quartos estivessem localizados no máximo no segundo andar, garantindo uma rota de fuga viável em caso de incêndio. Apesar da persona de homem inabalável que Bronson projetava em tela, ele possuía uma sensibilidade artística notável, expressa por meio da pintura e da escultura. Esses hobbies proporcionavam uma janela para um lado mais introspectivo e criativo de sua personalidade. Surpreendentemente, ele preferia conversar sobre sua arte do que sobre seus filmes em entrevistas, evidenciando sua paixão pelo processo criativo. Para manter a autenticidade de seu trabalho artístico, Bronson utilizava seu nome de nascimento, Binsky, ao expor suas obras, assegurando que fossem apreciadas por seu valor intrínseco e não pela fama de seu criador. Essa abordagem garantiu que suas peças fossem valorizadas genuinamente, atestando o talento de Bronson para além de sua carreira cinematográfica. Deixe-me compartilhar uma anedota tocante envolvendo Charles Bronson e um jovem Kurt Russell, que tinha apenas 12 anos quando trabalhou com Bronson. Na ocasião do aniversário de Bronson, Russell o presenteou com um modelo de avião controlado por rádio, um gesto que inicialmente não pareceu despertar grande entusiasmo em Bronson. No entanto, a história ganha um desfecho emocionante meses mais tarde, no aniversário de Russell, quando Bronson lhe presenteia com um skate de alta qualidade. O gesto ganhou ainda mais significado quando Bronson defendeu o direito de Russell de usar o skate no estúdio, chegando a confrontar o chefe do estúdio em nome da diversão do jovem ator, demonstrando uma faceta calorosa e solidária. Na vida pessoal, Bronson também enfrentou momentos desafiadores, como a perda de sua segunda esposa, um golpe emocional significativo. Contudo, sua capacidade de resiliência se mostrou quando, 8 anos após essa perda, ele se casou com Kim Michelle Wicks, uma atriz que foi sua companheira até o final de sua vida. Com a saúde debilitando, incluindo a necessidade de uma cirurgia de quadril, Bronson optou pela aposentadoria. Ele faleceu em 2003, aos 81 anos, após enfrentar problemas respiratórios e câncer de pulmão, deixando um legado profissional memorável e uma história de vida marcada tanto por momentos de generosidade quanto por desafios pessoais. Charles Bronson era pai de várias crianças, incluindo Zuleika Bronson, Tony Bronson, Suzanne Bronson e Katrina Holden Bronson. Katrina, que se tornou uma reconhecida diretora de cinema, esclareceu que foi adotada por Bronson, não sendo sua filha biológica. Além de seu legado familiar, Bronson também se destacou por sua acuidade financeira, acumulando um patrimônio estimado em cerca de 75 milhões de dólares. Sua fortuna incluía uma variedade de propriedades, desde luxuosas mansões até vastas fazendas. Entre seus valiosos bens, uma pintura intitulada Scoop Town se destacava como um item de profundo valor sentimental. A obra, que pertenceu à sua primeira esposa, Harriet, representava uma conexão emocional com seu passado e as raízes de sua jornada. A vida de Charles Bronson ilustra que, por trás de uma aparência robusta e imponente, podem existir profundas camadas de emoção e humanidade. Sua história nos convida a refletir sobre o legado que cada um de nós deseja construir e os valores que definem nossa existência. Encorajo você a compartilhar suas reflexões e ideias sobre o legado que gostaria de deixar e a continuar acompanhando para mais insights e histórias inspiradoras. Obrigado por nos acompanhar em mais uma incrível exploração pelo universo cinematográfico aqui no Cine Cultura.
Esperamos que tenha apreciado descobrir as nuances e histórias por trás da lenda Charles Bronson, um verdadeiro ícone do cinema que nos deixou um legado repleto de força, talento e humanidade. Sua jornada nos lembra que cada estrela na constelação de Hollywood tem sua própria história única, rica em camadas e emoções. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e, claro, comente abaixo qual aspecto da vida de Bronson você achou mais surpreendente ou inspirador. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para fazer parte da nossa comunidade apaixonada por cinema e cultura, onde sempre há algo novo e fascinante a descobrir.